agora é uma declaração de amor, Pai, para o Senhor, Pai. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Não há outro Deus maior que Tu, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Kadosh. Ah, Senhor. Nós te contemplamos nesta noite, Pai, na beleza da Tua santidade, da Tua soberania, Senhor, do Seu poder, Pai, do Seu amor, Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Quero que você abra a palavra do Senhor em 1 Samuel. Samuel 17, 12. Ah, Jesus. Amém? Diz assim: E Davi era filho de um homem, Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho, adiantado de idade. Entre os homens foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor. Os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para os teus irmãos uma efa destes grãos tostados, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000. E visitarás os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi se levantou pela manhã bem cedo e deitou e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se a partir de Jessé o que lhe ordenava, e chegou ao lugar dos carros, já da arraial, onde estava a ordem de batalha. Aos gritos chamavam a peleja, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga e trouxeram na mão dos guardas a bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Feche seus olhos. Ah, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela sua presença neste ambiente. Nós podemos sentir o Senhor aqui, Pai. E nós somos gratos ao Senhor, porque de nada valeria este culto, Pai, se o Senhor não estivesse aqui, porque este culto é para o Senhor, Pai. Eu peço neste momento, Senhor Jesus, que todo atrapalho, Senhor Jesus, seja caído por terra, Pai. Toque em nossa mente, Senhor Jesus, abrindo a nossa mente, para que nós possamos entender, Pai, as suas direções e os seus pensamentos nesta noite através da palavra.
Pai, toque em nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a sua voz, Pai. Que a sua voz venha a ser audível esta noite para conosco, Pai. Pai, toque em nossos olhos para que nós possamos enxergar, Pai, o caminho que nós temos que percorrer, Pai, nesta noite. Aonde o Senhor quer nos levar através da sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, irmãos. Glória a Deus. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês nesta noite, na célula dos homens, o pastor Nilton falou um pouco sobre essa parte de Davi. E glória a Deus, irmã. Obrigado. E, irmãos, vou compartilhar com vocês, tá? Isso pode parecer algo pequeno para vocês, mas para mim não é. Você acredita que muitas das vezes, só de eu pensar algo, Jesus vem e me dá? Quantos já passaram por essa experiência? Como de costume, vocês sabem que quando eu estou ministrando, eu tomo muita água, né? A garganta seca muito rápido, não sei porquê. Não sei porque eu falo muito, ou berro. Sei que eu gosto de andar com uma garrafa de água, algo assim. E eu estava ali, eu falei, eu esqueci a garrafa de água para tomar hoje na hora da pregação. Para você pode parecer pequeno, mas para mim não é. Deus me sustenta até no pensamento de querer uma garrafinha de água. Não vi nenhum glória a Deus, cara, por isso. Sabe por quê? Porque se eu falasse aqui sobre algo, sobre um carro, sobre uma casa, você ia, como você consegue? Você não consegue glorificar a Deus através de um copo de água, irmãos. Como você vai glorificar a Deus através de outra coisa maior assim? Igual aqueles que falam assim, quando Deus me abençoar e eu ganhar um salário de 5.000, eu vou abençoar as pessoas. Pare. Tem que ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Isso que diz a palavra. Se nós não conseguimos ser fiel a Deus, agradecendo a Deus por um copo de água, você acha que você vai agradecer por outra coisa assim, maior? Então eu sou muito grato a Deus por uma garrafa de água. Sabe por quê? Porque para você pode parecer algo supérfluo e pequeno, mas há anos atrás, acho que está dando microfonia. Há anos atrás, a igreja me enviou para o Nordeste. E lá onde eu estive no Nordeste, eu fui levar água. Lá não existia água potável. Sabe esse negócio de você abrir a torneirinha e cair água ali? Eu falava isso para eles, eles ficavam admirados, porque isso lá não existe. Quantos aqui são fiéis? Quantos aqui são gratos a Deus? Pela casa que você tem, pela água que você tem quando sai da torneira? Seja fiel num pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Não sei porque falei sobre isso, né? Mas vai. Então, voltando para a palavra, o pastor Nilton compartilhou um pouco sobre isso conosco. E no dia que ele estava falando, o Senhor me lembrou dessa palavra. Se eu não me engano, eu não ministrei ela ainda. O Senhor me lembrou dessa palavra há anos atrás. E eu falei, meu Deus, é verdade, eu vou voltar a ler sobre isso, cara. E quando eu tive o convite para vir ministrar hoje, Deus falou, eu quero que você ministre aquela palavra. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Eu quero que vocês me emprestem alguns minutos da sua atenção, para que você possa entender em nome de Jesus aquilo que Ele tem para nós nesta noite, amém? O versículo 12 diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu, Belém de Judá, cujo nome era, que tinha 8 filhos. Ele era filho de quem? De Jessé. Tinha quantos irmãos? 7, tinha 8 filhos. Então o que acontece? Isso já veio agora. Engraçado que sempre quando você vai ver assim, Jesus é filho de José, Davi filho de Jessé. Você é filho de quem?
A todos os quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos. A todos os quantos o receberam. Eu sou filho de Deus, você já recebeu ele então? É o que a palavra diz. Mas vamos mais para frente ali. Nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. E foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi era qual? Davi era o? Não sei, né, mas Papai do céu parece que tem alguma coisa com aquele que é menor, né? O próprio Cristo era aquele que veio para o quê? Servir ao invés de ser servido. Aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Ele nos ensina isso, né? E será que nós queremos ser o menor? Ou queremos ser o maior, o melhor em tudo, aquele que se destaca, aquele que... E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã, e à tarde apressou-se por 40 dias. Olha que engraçado. Ele ia, servia e voltava para apacentar as ovelhas. Depois, no desenrolar da história, você vai ver que ele foi lá e matou Golias e tal. Mas aqui o que acontece? Antes de acontecer tudo isso, ele servia, ele não serviu uma vez. Como assim, Rodrigo? É ensinado para nós. Eu estive ontem ministrando aqui sobre os diáconos, e uma das coisas que eu falei para eles sobre o nome diácono, diaconia, vem do quê? Vem de servir, cara, aquele que serve. Nós pensamos assim, beleza, eu vou servir, vou fazer algo aqui agora, vão me ver, vou começar a ir para o propósito que Deus tem para mim mesmo verdadeiramente. Não, ele servia e serviu várias vezes. Ele ia, fazia e voltava para apacentar as ovelhas. E o problema que tem nesses dias na nossa geração, sabe qual é? É querer as coisas muito instantaneamente, muito rápido. Nós não conseguimos respeitar os processos da vida muitas das vezes. Nós queremos pular etapas. Exemplo. Eu quero ser receber uma palavra sobre a minha vida que eu vou ser um doutor. Mas para você se formar um doutor, você tem que estudar no mínimo 5 anos em medicina. Não tem como você, eu recebi uma palavra, não. Eu recebi uma palavra, então, mas eu vou ser doutor, eu vou ser médico. E muitas das vezes isso não acontece. E o que acontece muito nas igrejas hoje, o que é? Eu recebi uma profecia, que um dia eu iria para as nações, mas eu não fui. Aquilo que aquele profeta falou foi uma profetada, não foi uma profetada. Muitas das vezes. Não foi. Mas eu não fui, Rodrigo, para as nações que ele falou. Beleza, às vezes o que ele fez? Ele teve uma palavra de conhecimento sobre aquilo que Jesus tinha para você. Mas o que você fez para cumprir essa profecia sobre a tua vida? Eu fiquei em casa esperando. Jesus vinha ouvir uma voz do Senhor falar: eis que te digo, está aqui o visto, e irei levar você para os Estados Unidos. Não, você recebe uma palavra de conhecimento daquilo que o Senhor tem para você, mas você pega aquilo ali, não, beleza, o Senhor quer me levar para as nações, amém, mas eu vou começar fazendo isso aqui, evangelizando. Deus me prometeu que eu vou para a África, mas tem uma África do meu lado, na minha casa do lado.
Tem uma África no meu colégio, ou seja, contextualizando, tem uma pessoa que precisa de Jesus no teu colégio, na tua faculdade, no teu serviço. Como você acha que você vai? Ai, eu não, Rodrigo, eu amo lá. Para, irmão. Como você pode dizer que você ama um lugar que você não conhece, e aquele lugar nunca deu nada para você, sendo que a tua terra, aonde você nasceu, aonde te dá as coisas, querendo ou não, você trabalha aqui, você ganha aqui, você foi criado aqui, e você não ama? Como você pode falar que um lugar que nunca te deu nada você vai amar? É hipocrisia nossa. Ame tua cidade. Irmãos, quando eu entendi isso, que minha mãe falava muito para mim, Rodrigo, já falei isso alto muitas vezes e torno a repetir. Eu ia buscar convite para ir para a Inglaterra, chegou na hora, meus pais, não, você não vai. Primeiro você tem que amar a tua cidade e queimar pela tua cidade. E é verdade isso. Eu ia fazer o que na Inglaterra? Sendo que a minha cidade, onde eu nasci, eu não amava e não tinha feito nada por ela, por amor a Jesus e por amor a ela. Então não pule os princípios, não pule etapas. Jesus tem uma palavra sobre você, assim, amém, eu acredito e creio, mas comece a viver essa palavra no dia de hoje. Davi, ele tinha uma palavra que ele iria matar o gigante, mas antes dele matar o gigante, ele servia os seus irmãos. Ele não chegou lá assim, não, eu quero matar, não. Teve processos para ele chegar até aonde o Senhor queria ele. Mas vamos falar desses processos. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peça-lhe para os teus irmãos um éfa de grão de tostado e esses 10 pães, e corre para os irmãos e velhar se vai bem, e tomarás o seu penhor. Ou seja, o que ele falou ali? Ele falou assim, ó, vai, leva esses grãos de pão para os seus irmãos, e estes 10 queijos de leite leva ao chefe. Olha que interessante aqui. Ele servia seus irmãos. Meu Deus, obrigado, ai, Jesus, ai. É verdade, viu? Isso antes de Davi querer servir o Senhor lá, ele servia a sua casa e seus irmãos. Eu quero servir na igreja, eu quero servir nas nações, eu quero servir no meu colégio. Mas você serve já na tua casa? Jovem, você já lava a louça para tua mãe? Mais ou menos nessa, agora está começando nessa. Ó, Joab, sim. Já está entrando na linha. Eu quero. Ele começou servindo quem? Seus irmãos. E respeitando a palavra de quem? Do seu pai. Imagine, ele ia e voltava, irmãos. Aqui eu vou dar uma experiência minha. Quando eu ia e voltava muito no mercado, né? Porque minha mãe mandava eu comprar algo, eu ia e comprava errado. E ela pegava e falava, não é isso, volte de novo lá no mercado, porque ela não tinha mais dinheiro. Então eu tinha que trocar aquilo, senão não ia dar errado o negócio ali. Eu, não vou. Quantos aqui já reclamavam de ir? O pai fala assim, vai lá fazer algo, e você reclamava. Só eu sou pecador, irmãos. Meu Deus, vocês tinham que estar já lá com ele falando santo lá. Sabe aquilo que canta lá? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? Eu creio que alguns já sabem o que os anjos veem já. Irmãos, minha mãe falava para mim assim, vai lá, e eu pegava, eu reclamava e não. E, claro que eu ia, né? Tinha que ir, eu ia na marra. Se não fosse, né? Não, cebolinha não. Eles já sabem disso já. Eles já sabem disso. Daí o que acontece? Minha mãe quer me queimar, irmãos. Daí o que acontece?
Reclamava, irmãos. E imagine ele apacentava as ovelhas, já estava trabalhando. Mas mesmo assim o pai chamava quem? Chamava ele para ir servir seus irmãos. Será que ele tinha um coração de servo? Será que ele tinha um coração de honra, de respeitar o seu pai e a palavra do seu pai? E outra, eles tinham o quê? Jessé tinha 8 filhos. E Davi era o qual? Davi era o menor. Quantos tinham ido para a guerra? 3. Cadê o resto dos filhos? Cadê o resto dos filhos? Quem que estava indo servir? Era Davi. O que acontece? Os outros irmãos não estavam indo servir, porque a palavra fala que Davi ia servir. Estamos aí muitos irmãos aqui. E agora algo, Espírito Santo. Também muitos irmãos aqui. Irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Davi era o menor, mas era o que tinha o coração de servo, de servir. Então entenda algo: maturidade não está referida à sua idade ou tempo de igreja, e sim no entendimento que você tem no coração de Deus, daquilo que Jesus tem para nós nesses dias. Davi era o menor, mas era aquele que servia. Davi era o mais novo. Então eu quero falar algo para você, que muitas das vezes tem 20, 30 anos de igreja. Ei! Se você não fazer, Deus vai levantar os Davizinhos, aqueles pequenininhos, que ninguém dá nada, e eles vão começar a viver o propósito daquilo que o Senhor Jesus tem para a cidade de Paranaguá e para o ministério chamado Avivamento. Isso não depende de mim e de você. Se eu não fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Então entenda algo: seja uma igreja inteligente, queira viver o propósito, se introduz nisso. Mas veja bem, Rodrigo, mas pare! Pelo amor de Deus, se posicione em Deus. Rodrigo, mas você não sabe a luta que eu estou passando. Beleza, você também não sabe a luta que eu passo. Todos nós passamos. Vamos, igreja. Meu Deus. Vamos lá. 20. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. E carregou e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saiu em ordem da batalha, e os gritos chamavam pela peleja. Davi saiu que horas? Bem cedo. Vou falar algo para vocês, irmãos. Não seja preguiçoso. Jesus chama eu e você para sair bem cedo para fazer as coisas. Vamos ser uma igreja inteligente, uma igreja madura nesses dias. Rodrigo, mas eu dormi tarde. Dormiu tarde por quê? Porque fiquei no WhatsApp, no Facebook. Eu entendo se você fala assim: não, eu dormi tarde. Por quê? Porque estava orando, porque estava cuidando de alguém de madrugada. Aí eu compreendo e entendo, irmão, você chegar um pouquinho, mas desperta. Estou falando no âmbito natural agora para mim e para você, irmãos. Somos uma igreja inteligente. Desperta. O pastor José Rodrigues, ele ministrou muito isso ao meu coração, quando ele falou a respeito de acordar cedo para fazer as coisas, prolongar o seu dia, né? Queremos falar de coisas espirituais, mas de coisas muitas vezes naturais e naquilo que o Senhor Jesus tem para nós não conseguimos entender. Ou na verdade conseguimos entender, não queremos fazer, melhor falando. Ele saiu bem cedo. E algo que eu falo para vocês, pais que estão aqui: faça os seus filhos acordarem cedo. Faça os seus filhos acordarem cedo. Faça os seus filhos acordarem cedo. Ensine.
porque mais tarde os seus filhos vão trabalhar. E sabe o que acontece? Vai começar a chegar tarde no serviço, por quê? Porque sempre acorda tarde, meio-dia, não faz nada da vida. Daí a culpa é de quem? É do filho? Não, a culpa é tua, que deixou teu filho ficar até tarde dormindo. E eu vejo muitos pais falando sobre isso. Pô, meu filho... Para, irmãos. Não sei porque eu estou falando isso. Fala assim, quem tinha que ouvir no meio. Para, irmãos. E isso também fala sobre a respeito de sacerdócio. Exerça seu sacerdócio na sua casa em nome de Jesus. Glória a Deus. Ai, Jesus. Ele se levantou pela manhã e foi fazer aquilo que o seu pai tinha lhe ordenado. Filhos, quem aqui é filho? Quem aqui é filho? Todo mundo que está aqui é filho. Você faz aquilo que o seu pai te ordena ou não? Agora vamos falar do âmbito natural. Sabe aquilo que o teu pai e tua mãe muitas vezes falam para você fazer? Você faz? Sabe por que eu quero falar primeiro no âmbito natural? Porque se você não consegue entender algo no natural, você não vai entender no espiritual. Se você não respeita teu pai e tua mãe, tua paternidade natural, você não vai respeitar teu pai com uma paternidade espiritual sobre a tua vida. Ou o teu pastor. Não vai. Sabe aquilo, como diz a palavra? Que fala assim, como me fugiu o versículo, que fala que não tem como você falar que não ama o seu irmão, que ama um Deus que você não vê, sendo que o teu irmão que está do outro lado você não ama. Como você pode dizer que você honra um Deus que você não vê, se o teu pai que te criou, que sustenta você não honra? Não tem como. E ele pegou aqueles mantimentos e foi levar para seus irmãos. E ele levou o queijo para quem? Para o chefe. Aqui eu aprendo sobre. Aqui eu aprendo sobre honra. Jessé já estava ensinando Davi o princípio de honra. Pais, ensinem seus filhos o princípio de honra. E filhos, exerçam isso com excelência na vida das pessoas. Vamos para o 24. Não, 23. E estando ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Ele falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aqueles homens que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser que o homem que o ferir, o Senhor rei enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará sua filha e fará isento de impostos a casa de seu pai. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus vivo? Aqui fala um pouco sobre quando Davi chega ali, depois que ele entrega aquele mantimento, ele sobe para o campo de batalha, ele ouve Golias afrontando o exército de Israel. Daí o que acontece? Daí o que acontece, irmãos? Ele afronta e Davi fica indignado. Ele afrontou o povo.
E ele não gostou de nada daquilo. Ele era soldado do exército, sim ou não? Não era soldado. Ele foi somente para servir. Chegando lá, ele estava servindo, ele ouviu aquilo, e aquilo indignou-se. Aquilo entrou no seu coração e ele não concordou com aquilo. Quem é este incircunciso, filisteu, para afrontar o Deus de Israel vivo? Entenda algo, ele não ficou indignado porque o Golias desafiou ele. Não. Ele ficou indignado porque Golias desafiou o Deus de Israel. Quantos de nós nesses dias temos ficado assim, indignados e se posicionamos em Deus sobre muitos Golias que querem afrontar o Deus de Israel nesses dias? Não estou falando para você sair cortando a cabeça de ninguém, tá, irmãos? Não estou falando para você ir no Facebook querer ficar brigando em Facebook, não, porque isso não é papel nosso. Mas quando você está numa sala de aula, jovem, quando uma pessoa vem com uma teoria do Big Bang, teoria já fala tudo, teoria é algo que não é concreto, é algo que eles acham. Aí já, eles acham que, né, que nós vemos um macaco, e tem uns que ainda concordam. Não, porra, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? Você se posiciona ali, como um servo de Deus, e fala, não, a minha palavra, a Bíblia diz, que Deus formou o homem no 6º dia. Ele soprou o ruach de Deus dentro de mim, o fôlego de vida dentro de mim. Ele se indignou contra Golias, não porque Golias desafiou ele, mas sim porque Golias desafiou o Deus de Israel. Porque ele tinha convicção quem era Deus na vida dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu não tenho botoque com alguns jovens, e um dia um jovem falou assim, eu não falo nada, né? Porque, se eu falar, esses caras são inteligentes e eu não sei muitas vezes o que responder. Sabe por quê? Porque o jovem não estuda a palavra. Porque se ele estudasse a palavra, ele teria resposta. Porque a palavra tem todas as respostas. Por quê? Qual que é a nossa bússola de vida? A palavra. Estude a palavra. Que ali você vai achar as respostas para aquilo que essas pessoas têm. É claro que você não vai querer ficar enfiando goela abaixo as pessoas. Ei, para com isso. Ei. Não. Teve um dia um jovem me mandou uma mensagem e falou assim, Rodrigo, estou tentando conversar com um jovem aqui no meu serviço, e ele está perguntando aqui, cara, sobre onde que diz na Bíblia que não pode fumar maconha e algo assim. E eu falei para ele que não é bom fumar e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu falo para esse jovem, né? Daí eu mandei um áudio para ele. Falei, cara, na verdade na Bíblia não fala que não pode fumar maconha. A Bíblia fala que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Isso tem feito boa coisa para você? Não, me deixa dependente, né, cara? Eu não cheguei para ele e falei, ei, esse daí é cigarro do capeta, do diabo, se converta, você vai para o inferno. Não. Entenda algo. Você tem que falar aquilo que a palavra diz. Quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo, não é eu e você. Então que você entenda nesses dias, com inteligência em nome de Jesus. Não é para cortar a cabeça de ninguém, mas com inteligência. Defenda a causa de Cristo nesses dias. Defenda a causa de Cristo nesses dias. Ai. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim fará um homem que ferir. E olha aqui que massa aqui. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, incendeu a ira de Eliabe contra Davi. E disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade do teu coração, que descesse para a peleja. Então disse Davi,
que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Irmãos, pelo amor de Deus, cara. Eliabe era o irmão mais velho. Eliabe era aquele que estava na batalha. Golias vem e desafiou todo mundo. Ele estava no meio. Ele se acovardou, não quis desafiar Golias. Mas quando o seu irmão mais novo vem e se posiciona e vai lutar contra, e se posiciona e ele quer lutar contra Golias, Eliabe fica irado com o seu irmão. Irmãos, nós somos uma igreja inteligente. Isso não é o cúmulo de uma pessoa, irmão? Isso é o cúmulo de uma pessoa, sim ou não? A pessoa está ali para fazer, não faz. Daí o outro vem e faz. Ficou bravo. Pelo amor de Deus, irmão. Você não se posicionou. Então que toda síndrome de Eliabe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que toda síndrome de Eliabe caia por terra nesses dias de nossas vidas. Entenda algo, se você não fazer, Deus vai levantar outro para fazer. Deus não depende de mim e de você, irmão. Deus não depende de mim e de você. Seja uma igreja inteligente. Queira participar de tudo isso. E faça você. Porque senão Deus vai levantar outro. Toda síndrome de Eliabe caia por terra em nome de Jesus nesses dias. E que a síndrome de Davi se levante nesses dias. Pessoas que se posicionam diante do propósito. E desviou para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo suas palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e Saul mandou buscar. Ou seja, ele começou a conversar ali, e os soldados anunciaram aquela palavra que ele tinha falado, que ele queria desafiar o Golias, e levaram ele diante de Saul, que era o rei. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse contra este filisteu: não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Davi era moço e ele era um homem de guerra, ou seja, Davi era um homem inexperiente em campo de batalha, e Golias era um homem experiente. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e feria e livrava da sua boca. E levantando ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu contra um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Ou seja, quando Saul falou assim: cara, você é moço, ou seja, você é jovem, e Golias é um homem experiente no campo de batalha. Daí Davi fala: pô, rei, eu já matei Golias, não, já matei o urso, cara, já matei leão. Você não me conhece. Sabe o que eu aprendo aqui? Ele já tinha convicção da sua identidade em Deus. Ele não ia para aquele campo de batalha despreparado. Ou seja, ele já estava preparado quando estava lá no cantinho, no secreto, aonde ninguém via ele. Ou você acha que Deus ia colocar ele? Não, irmão. Deus é um Deus de princípio, Deus é um Deus de propósitos. O que eu aprendo aqui? Ele lutou contra Golias, mas ele já estava preparado fisicamente também.
Ah, não sei você, mas quando eu leio isso aqui, ó, essa parte aqui, meu Deus, eu me encho do Espírito Santo, cara. Ah, Jesus, que essa unção, Pai, que estava sobre Davi, venha sobre nós nesses dias, Pai. Unção de guerreiro, Senhor Jesus. Unção de guerreiro, Pai, para pelejar as suas batalhas, Senhor Jesus, contra esses incircuncisos, Pai, que tentam, Pai, afrontar o Senhor nesses dias, Pai. Ah, Jesus. E Saul vestiu a Davi conforme as suas vestes, e pondo-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Então Saul pegou e falou: tá bom, Davi, você vai, mas vem aqui. Vou colocar em você uma armadura, capacete de bronze, couraça. Vou deixar você top. E o que a palavra fala? Que Davi não conseguia nem andar, irmão. E Davi tirou tudo. Sabe o que eu aprendo aqui? Entenda algo. Se Jesus te chamou para fazer algo, e quando você for fazer, não perca a sua identidade em Deus. Porque agora que é eu, Rodrigo, pensando, tá, pessoal? Eu creio que aqui, se ele aceitasse essa armadura, eu creio que a história não poderia ser... Poderia acontecer outras coisas na história, ou no decorrer da história, do que aquilo que aconteceu quando ele corta a cabeça de Saul, de Golias. Por quê? Porque ele tinha perdido a sua identidade e estava confiando no quê? Na espada que Saul deu para ele. Mas o que acontece? Olha, meu Deus, irmão, isso que é top. Ele era um piá, era um moço. Ele não tinha nem idade de ir para o exército. Mas ele era um guri tão convicto daquilo que Jesus tinha para ele, que ele falou: ó rei, beleza, você é meu rei, toca aqui, vou lutar por você também, mas entenda algo: ei, eu não quero essa armadura. Eu já tenho uma identidade em Deus, eu já sei como eu tenho que ir. Não perca a sua identidade em Deus nesses dias. Eu não estou falando para você querer afrontar as pessoas, ou uma pessoa que está sobre você, não estou falando disso, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Eu estou falando da sua identidade em Deus, porque a sua identidade em Deus nunca vai ser para desrespeitar as outras pessoas, mas sim para mostrar o propósito que Jesus tem para você e através de você nesses dias. Tentaram colocar a religião nele, tentaram colocar uma religião nele para deixar ele um pouco travado. Mas ele falou: ei, não, tira, isso não faz parte de mim. E tomou o seu cajado na mão, meu Deus, escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro, e pôs-o no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. Ele falou: não, eu não quero algo que venha do Senhor, não quero algo natural, eu vou viver daquilo que eu já estou vivendo. Dá meu cajado. Cajado do quê? Do que era o cajado dele? De pastor, ele era pastor de ovelha. Você sabe, né? Que ele usava aquele cajado, né? Era, né, pai? Cadê o pai? Para grudar na ovelha, né? Trazer isso, né? Alforje. Vou ser um pouco místico aqui. 5 pedras, fala dos 5 ministérios. Oi, negão. Oi, nenê do mano. Daí o que acontece? Ele preferiu acreditar em Deus do que no âmbito natural e na força do seu braço, e na espada do seu rei. Daí o que acontece? Ele pegou a funda
e lançou sobre Golias. Mas eu quero falar algo interessante para você aqui, que Davi, mais uma vez, chamou a minha atenção neste versículo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem a mim com espada e com lança e com um escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará a minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E sucedeu que, levantando-se os filisteus, indo contra Davi, apressou Davi e correu ao combate, ao encontrar-se com o filisteu. Meu Deus, cara, Davi era um pequenininho, era um jovem que ninguém dava nada, era um jovem que começou servindo, e no final, ele tinha tanta convicção quem era Deus na vida dele, irmão, e ele se apressou, ou seja, ele correu e foi para a batalha contra Golias. O cara tinha tanta convicção quem era o Deus dele, e ele foi para a batalha. Ele foi para o racha, irmão. E como é eu e você nesses dias? Olhamos um Golias, ou seja, olhamos uma luta e já, ai, meu Deus, a luta é grande, não sei, Deus. Você já esquece quem é o teu Deus, esquece quem é o teu Pai. E nós sabemos que, se eu for perguntar aqui, eu sei que muitas pessoas Deus já curou, Deus já livrou de coisas horríveis. Mas sempre quando acontece algo de novo, por que você fala de novo? Deus, será que eu consigo vencer? Sendo que Deus já te ajudou e venceu muitas coisas conosco nesses dias. Porque sempre que tem outra luta, outra batalha, nós já esmorecemos e falamos: Deus, será que o Senhor está comigo? Sendo que Ele já mostrou mais de 1000 vezes que está conosco. Jesus é batizado, os céus se abrem, desce uma pomba sobre Jesus, em forma do Espírito, e ouve uma voz do céu e fala assim: este é meu filho amado em quem tenho comprazo, ou seja, este é meu filho amado em quem tenho prazer. Logo depois dali, em Mateus 4, Jesus é levado para o deserto, pelo Espírito de Deus, para ser tentado. Olha que top, o Espírito de Deus levou ele para ser tentado. Você que pensa aí que o Evangelho é sabor de mel, não é não. No mundo você terá ainda aflições, meu filho. Tem de bom ânimo. Vamos para cima. Mas e o que acontece? Jesus está lá. Você sabe que ele é afrontado. O Satanás chega para ele e fala: transforma essa pedra em pão. Leva ele na ponta do pináculo, né? Da torre, sabe o que era lá? Fala para ele se jogar. Dará ordem aos seus anjos para te pegar, não deixar você morrer e tal. Daí o que acontece? Ele estava passando por uma luta ali, sim ou não? Jesus, estava ou não estava? E ele estava 40 dias ali, cara, em jejum. Irmãos, olha, vamos ser muito sinceros, Jesus era top. Eu lembro quando o pai está meio bravo. Da mãe fala: teu pai está com fome. Teu pai está com fome. Não, ó. Quantos aqui ficam bravos quando estão com fome? Ele estava ali no deserto, em jejum, cara. Ele estava ali 40 dias. Imagina, irmão, você 40 dias sem comer, e ainda sendo atentado pelo próprio capeta, irmão. Meu Deus, tem uns que ficam... Tem um amigo meu que falou assim: Rodrigo, um dia fez 24 horas de jejum. Quando eu entreguei, eu acabei o jejum. Por quê? Porque eu cometi o pecado da gula, comi um monte. Perdi tudo aquela... Um amigo meu aí.
Daí o que acontece, irmãos? Ele estava sendo tentado, cara. E mesmo assim, ele não esmoreceu. Você não vê na palavra ali, Jesus sendo tentado, o diabo tentando ele, e ele com fome, ou seja, porque ele estava ali como homem natural, irmão. Ele estava com fome. Vamos ser aqui inteligentes. Irmão, quando você está com fome, cara, é algo ruim, cara. Você faz coisa, né? Olha lá, eu falei a pomba lá. Só fala assim, esse é meu filho amado que tem o prazer. Pô, de glória a Deus. Imagine o Adonis com fome. Ele sabe disso, o Adonis fica. Irmãos, você não viu nenhuma parte ali de Mateus 4 falando assim, Jesus estava sendo tentado. E Deus estava com ele, falando com ele. O Espírito estava falando com ele. Filho, continue, fique firme. Não, não tem nada disso. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus um pouco antes tinha ouvido uma palavra que desceu dos céus, que Jesus tinha prazer nele. Depois ele foi para o deserto, ele não ouviu mais nenhuma palavra, ou seja, Deus não falou mais com ele, mas ele já tinha confiado naquilo que Deus tinha liberado sobre ele. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus muitas das vezes fala comigo, com você, ó, faça isso, 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 fique firme, eu estou com você. Você fala, ai, glória a Deus, Deus falou comigo, é verdade, meu Deus, Deus usou uma pessoa para falar comigo, como que pode, né? Beleza. Mas aí você vai para a tribulação, você vai ali para o deserto ali, ou para uma lutinha, irmão, nem a luta grande, irmão, algo que está acontecendo, você já, ai, não sei se Deus está comigo. Irmão, meu amigo, Deus já não tinha falado que Ele está com você. Confie na palavra que foi lançada sobre a tua vida. Confie e fique firme naquilo que Deus falou para você. Se Ele falou que Ele está com você, Ele está com você. Pare de querer ficar pedindo confirmação em cima de confirmação. Isso é incredulidade. Se Deus falou, Ele falou. Ele não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. É difícil? Muitas das vezes, claro que é. Nós somos seres humanos. Mas eu estou aqui para dar uma palavra de encorajamento para você. Se Deus falou, irmão, fique tranquilo. Ah, Jesus. E ele se apressou e ele foi para a batalha. Você está vendo o gigante hoje na tua vida? A luta que está sobre você? Oi. Sabe o que eu falo para você hoje? O gigante está na tua frente. Não é para você recuar. É para você estufar o peito e ir para cima do gigante. Não tenha medo, porque o seu Deus é maior. Não tenha medo, porque o seu Deus é maior. Se posicione nesses dias com essa ousadia de Davi. Vá para cima do gigante, mostre para ele quem é o seu Deus, mostre para ele que você não tem medo dele, porque o seu Deus é maior do que ele. Ah, Jesus, eu estou falando demais já. Glória a Deus. Fique de pé. Daí o que acontece? Ele pega a pedra, ele vai para cima do gigante, pega a pedra, coloca na funda, dá-lhe aquele girinho e tal. Aonde que a pedra foi? Que Deus derrame sobre nós nesses dias unção de precisão. Entenda algo? Como assim, Rodrigo? Muitas das vezes, cara, se Davi, é claro que Deus ele poderia fazer isso, mas eu aprendo aqui com isso, sobre ele lançar a pedra sobre a testa de Golias, sobre ser preciso naquilo que nós iremos fazer nesses dias. Deus vai até nos ensinar, Deus vai até nos ensinar a maneira que nós temos que orar.
Muitas das vezes nós oramos erradamente. Está acontecendo algo na nossa família e nós começamos a orar sobre algo, sendo que na verdade é outra coisa que está levando aquilo. Nós não estamos conseguindo discernir. Então que o Senhor Jesus venha dar uma unção de discernimento e precisão para nós derrubarmos o gigante nesses dias. Não se distraia, porque Satanás vai querer nos distrair, para nós perdermos o foco. Unção de precisão. E depois Davi correu, lançou e pau, Golias caiu. E olha só o que ele faz, cara. Ele vai, pega a própria espada. Vou ler para você compreender melhor. Pelo que correu Davi. Não é Covid, tá, irmãos? Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre os filisteus. E tomou a sua espada e tirou da bainha e o matou e cortou com ela a cabeça, vendo os filisteus que o seu campeão estava morto e fugiram. Cara, ele lançou a pedra, Golias caiu. Ele vai sobre Golias, pega a própria espada de Golias e mata ele. Eu vou encerrar aqui. Sabe aquilo que muitas das vezes quer te matar? Aquilo vai te ajudar a você. Sabe muitas vezes aquilo que quer te... Como assim, Rodrigo? Vou tentar te explicar melhor. Sabe aquilo muitas das vezes, jovem, que quer te derrubar? Prostituição, vício das drogas. Muitas das vezes aquilo vai tornar um efeito contrário para você. Aquilo vai tentar te derrubar, mas se você entender em Deus e você lutar com o seu Deus, aquilo vai te tornar forte e vai ajudar a matar o Golias. Sabe por quê? Porque você vai saber que aquilo ali não é para você, e você vai se posicionar em Deus e vai se fortalecer em Deus. Sabe aquilo, muitas das vezes que você está passando é para te fortalecer. Porque se você estivesse lá, se isso não tivesse acontecido, você estaria acomodado. E isso é necessário acontecer para você acordar. Aquilo que era para te matar vai se transformar em bênção. Aquela espada que era para matar Davi serviu para ele matar Golias. Deus, ele transforma a maldição em bênção na sua vida. Feche seus olhos. Xarabacai, Aramundubacai. Vamos louvar. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, barreiras. Deus está levantando Davi aqui nesta noite. Deus está levantando Davi aqui nesta noite. Deus está levantando um exército nesta noite. Mas um exército não de Eliabe, de pessoas covardes. Deus está levantando um exército de Davi, aqueles que se posicionam contra o Golias dessa geração, aqueles que se posicionam como um exército de Deus nesses dias. Choriamanturabacai. O seu Deus é maior que o Golias. O seu Deus é maior que o Golias. O seu Deus é maior que o Golias. Choriamanturabacai. 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 Sim, Jesus.